Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos encerrando o Evangelho de Mateus, nós já fizemos a leitura de 27 capítulos e hoje encerramos aqui no capítulo 28 de Mateus. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 16 até o 20. Está escrito assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui nós vemos aquele relato, né, que as Bíblias que tem ali o título, eles colocam como a grande comissão. E é interessante que Jesus pediu para os discípulos irem até um local específico. Os discípulos foram os 11, ou seja, aqueles que permaneceram depois da morte de Judas. Eles foram até onde Jesus indicou e quando o viram, o adoraram. E a palavra diz, mas alguns duvidaram. Amados, a dúvida é uma das coisas que permeia demais a mente das pessoas. E eu queria me ater aqui um pouquinho nessa questão sobre a dúvida, porque os discípulos presenciaram, viveram com Jesus, viram tudo, viram a morte, a ressurreição de Jesus, e de repente alguns ainda duvidaram: será mesmo que ele ressuscitou? Será mesmo que é ele? Será mesmo que é tudo isso que nós estamos vendo? A dúvida pairando ali na mente, no coração deles. E amados, isso acontece na nossa vida quantas e quantas vezes nós estamos caminhando com Deus, estamos com Cristo, lemos a palavra, estudamos a palavra, situações acontecem, coisas acontecem e nós nos questionamos muitas vezes, mas será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que essa verdade é o que está escrito mesmo? Será que de fato eu fui justificado por Cristo? Não há mais condenação para mim? Vem dúvidas pairando no ar. Mas o Senhor é aquele que quer o quê? Que quer dissipar com toda dúvida. O Senhor quer se estabelecer em tudo na nossa vida. E é interessante isso, porque aqui relata que eles viram, aqueles discípulos viram Jesus, adoraram Jesus, mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e liberou uma palavra. Jesus disse assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É como se ele estivesse liberando essas palavras e dizendo: agora a dúvida que ainda estava na mente e no coração de vocês vai ser dissipada agora. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a mim. E eu libero vocês. Eu envio vocês com a autoridade que eu recebi para ir a todas as nações da terra, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar as pessoas a viver de uma forma que glorifique a Deus, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus, as palavras do próprio Jesus já nos deixam claro que Deus é um único Deus, mas ele se apresenta a nós, ele coexistem como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, três pessoas. É um pouco difícil se nós tentarmos entender com a nossa mente natural, mas é pela fé que nós acessamos essa realidade. Então, o que eu quero compartilhar hoje aqui com os irmãos quando a dúvida vier, quando o pensamento dúbio, a mente dividida vier, que você e eu escolhamos meditar nas Escrituras e receber toda a verdade de que toda a autoridade nos céus e na terra estão em Cristo Jesus.
E toda a obra que Cristo Jesus realizou nos inseriu nele, nos colocou nele. Agora nós estamos em Cristo. Quando nós lemos a carta aos Efésios, nós podemos encontrar muitas e muitas vezes as expressões em Cristo, por meio de Cristo. E aí nós vemos quantas e quantas coisas nós temos, somos e podemos fazer em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos dedicar mesmo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração para as verdades, para receber as verdades de Deus. E essa é uma das verdades fundamentais. Toda a autoridade nos céus e na terra estão em Cristo Jesus. Lá em Colossenses, no capítulo 2, está escrito que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. E por nós estarmos nele, nós recebemos a plenitude. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Amados, por estarmos em Cristo, nós recebemos autoridade. Por estarmos em Cristo, nós não precisamos mais viver com uma mente duvidosa, com um coração duvidoso. Por estarmos em Cristo, nós podemos viver em autoridade, a autoridade que está sobre Cristo. Nós podemos avançar, nós podemos vencer todas as coisas, podemos vencer os traumas, podemos vencer as dores particulares, aquelas que estão em nosso coração, podemos romper com os nossos próprios limites, podemos avançar individualmente e então podemos avançar como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, para pregar as boas novas, para ensinar as pessoas, para batizar as pessoas. O batismo é tão interessante, amados, porque o batismo representa a nossa morte em Cristo Jesus e o nosso ressurgimento para uma nova vida, para viver a vida da ressurreição. Por isso que Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas do Evangelho, a tudo aquilo que eu ensinei vocês. Amados, nós estamos em Cristo Jesus. O Senhor já fez uma obra completa, nós vimos no devocional de ontem. O Senhor fez uma obra completa de redenção, de justificação. Nós temos paz com Deus. E agora nós podemos avançar em fé na suficiência de Cristo Jesus e viver de uma forma que glorifique ao Senhor. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra e a Cristo Jesus. E por estarmos em Cristo, nós temos essa autoridade. Eu quero encorajar você a romper com aquelas circunstâncias interiores, com aqueles traumas, com aquelas prisões que muitas vezes te impedem de viver plenamente a graça do Evangelho de Cristo Jesus, as dores do passado, coisas que aconteceu na sua vida, muitas vezes te deixou com um coração endurecido, com um coração amargurado, com um coração entristecido, te deixou com uma forma de ver as coisas totalmente deturpada. Talvez você não consiga ver como o Senhor vê, porque existem muitas e muitas prisões, muitas capas envolvendo o seu coração. E o Senhor, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, está liberando palavras de vida, palavras de cura sobre você, liberando você para viver tudo aquilo que o Senhor tem para que você viva. Mas, amados, esse viver tudo que o Senhor tem para nós, ele não é algo que acontece de uma forma imediata, instantânea, é processual. Veja, aqueles discípulos caminharam 3 anos com Jesus. Eles viram Jesus morto. Agora eles estavam face a face com o Jesus ressurreto e ainda assim duvidaram. Eles precisaram enfrentar todo o processo. Eles precisaram enfrentar
toda a trajetória, toda a caminhada, para que então eles ficassem de fato firmes no Senhor, sem duvidar, e pudessem avançar para a glória de Deus, sendo apóstolos do Senhor Jesus. Amados, isso é conosco também. Sabe, as dúvidas, os traumas, as feridas, elas não são sanadas simplesmente da noite para o dia. É algo processual, e o que nós precisamos é nos render a Deus, é nos tornarmos pessoas disponíveis para Deus. Aqueles homens, eles viram coisas sobrenaturais na vida de Jesus, através da vida de Jesus. Muitas vezes eles não entenderam, e agora eles tinham visto Jesus ressurreto, e aí Jesus diz para eles: olha, eu quero encontrar vocês ali na Galileia, vão para Galileia, em tal lugar, porque lá eu vou encontrar vocês. E aqueles homens vão, mas vão, obedecem ao Senhor, e mesmo assim permeia dúvida nos seus corações. Amados, o Senhor quer sanar todas essas dúvidas, e é nessa caminhada, é nesse processo, enquanto estamos indo de acordo com uma palavra que Deus nos deu, de acordo com a direção da palavra de Deus, mesmo quando as dúvidas estão ali na nossa mente, no nosso coração, enquanto estamos caminhando em obediência a Deus, o Senhor vai sanando as dúvidas, o Senhor vai dissipando com as dúvidas, o Senhor vai colocando firmeza nos nossos corações. Então nós vamos compreendendo que por estarmos em Cristo Jesus, nós já temos toda a plenitude de Deus e nós podemos viver tudo o que o Senhor conquistou para nós vivermos. Amados, nós só vamos realizar a grande comissão, o ID do Senhor, quando nós entendermos que esse ID começa em nós. Primeiro é deixar o Senhor nos curar, nos libertar, nos restaurar plenamente. E então nós vamos. Amados, nós vemos isso. Tanto aqui na vida dos apóstolos, eles precisaram passar um tempo sendo que discipulados, aprendendo, ensinados face a face com Jesus. Eles precisaram desse tempo para então serem o quê? Enviados. Porque todo o tempo em que eles passaram ali durante o ministério de Jesus foi o tempo em que eles estavam sendo curados, tratados, moldados. E ainda assim, quando viram Jesus ressurreto, alguns duvidaram. Ou seja, o coração humano é muito enganoso. Precisa ser moldado por Cristo Jesus. Precisa receber plenamente a vida nova que Cristo Jesus conquistou. Isso nós vemos, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi confrontado ali por Jesus: por que você está me perseguindo? E quando ele foi transformado e ele passou, né? Ele não era mais Saulo, de repente ele se tornou Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Mas quando nós lemos as Escrituras, amados, levou anos. Paulo caminhando com Barnabé, aprendendo sobre o Evangelho, aprendendo a colocar em prática, sendo transformado por Deus, para que ele pudesse chegar ao ponto de dizer o que ele disse na sua primeira carta, que foi a carta aos Gálatas. Nós achamos que ele escreveu aquela carta logo depois que ele se converteu. Não, ele passou anos sendo moldado pelo Espírito Santo para poder chegar ao ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele precisou o quê? De um tempo de preparo, de cura, de transformação, de libertação. Sim, libertação de tudo aquilo de estruturas mentais que ele estava acostumado a viver como um fariseu. Ele precisou mudar toda a mente dele. É por isso que as cartas que o apóstolo Paulo escreve são tão profundas, porque ele precisou passar por uma metanoia completa, uma mudança de mente completa, para poder viver tudo aquilo que Cristo conquistou para ele. E ele se dispôs, ele se disponibilizou para a atuação do Espírito Santo e se tornou esse grande apóstolo que nós conhecemos, que nós sabemos quem foi, que escreveu basicamente metade do Novo Testamento. Quem escreveu?
apóstolo Paulo. Amados, essa é a grande comissão de Jesus para todos nós. Ainda que nós nos acheguemos a Ele com dúvidas, o Senhor quer dissipar todas essas dúvidas. O Senhor quer trazer toda a cura, toda a libertação, toda a metanoia que nós precisamos. Nós só precisamos nos dispor para que então a gente vá, pregue a palavra, ensine, faça discípulos. Veja que não é simplesmente falar da palavra de Deus, mas é fazer discípulos, é ensinar as pessoas a viver no reino de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Amados, alguns fazem isso como eu tenho feito aqui pelas redes sociais, através da palavra de Deus, compartilhando devocionais, compartilhando estudos. Mas nós podemos fazer isso dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, ensinando os nossos filhos a palavra de Deus, a viverem a palavra de Deus. Nós podemos ensinar em pequenos grupos na igreja. Nós podemos ensinar talvez o vizinho que se converteu e está ali como um novo convertido, sem entender bem como viver a palavra de Deus, e nós podemos ser os instrumentos que serão usados por Deus para ensinar essa pessoa a viver o verdadeiro evangelho, a orar pelas pessoas, a liberar palavras de fé, de vida para as pessoas, a dar conselhos segundo a palavra de Deus, não conselhos na carne, não conselhos segundo a mentalidade humana, mas conselhos segundo a palavra de Deus, as verdades de Deus. E amados, para viver tudo isso, para de fato irmos e fazermos a diferença onde nós estivermos, não importa se será para muitas e muitas pessoas, milhares e milhares, ou para uma ou duas pessoas, não importa, desde que façamos bem feito aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. Para fazermos tudo isso, nós precisamos passar por todo esse tempo em que somos moldados, transformados. Os discípulos passaram por isso, porque eles viveram face a face, pessoalmente com Jesus. O tempo deles ali com Jesus era um preparo. Era todo o preparo para que nesse dia, quando Jesus chegou e falou para eles: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e agora eu estou liberando vocês, dando essa autoridade a vocês. Agora vão vocês e façam discípulos e ensinem as pessoas a viverem o verdadeiro evangelho. Mas eles passaram pelo tratamento de Deus, eles passaram pelo momento de serem moldados. Assim como eu mencionei do apóstolo Paulo, a mesma coisa, ele passou pelo tempo do molde, da transformação, e nós precisamos nos render a esse momento, sabe, amados? Muitas vezes nós não queremos nos render para esse momento de sermos transformados, de sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos nos render ao processo de toda transformação que o Senhor quer fazer em nós, para que através de nós possamos ir, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a obedecer, a fazer, a viver de forma a glorificar a Deus. Que a nossa vida seja uma fonte de vida para as pessoas. Como disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Que isso aconteça mesmo, em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, nós primeiro precisamos dizer o sim para Jesus. Sim, Senhor, eu quero seguir a Ti, eu quero ser transformado por Ti, eu quero ser moldado por Ti. Pode fazer de mim o que o Senhor deseja. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos quando eles foram chamados por Jesus. Venham, eu quero, quando Jesus chama Pedro, venham, eu quero te fazer pescador de homens. Quando aqueles discípulos disseram sim, lá no início, lá nos primeiros capítulos de Mateus que nós vimos, o chamado dos discípulos, quando eles disseram sim e passaram todo aquele tempo face a face com Jesus, sendo moldados, transformados pelo poder de Deus ali na vida deles, agora eles receberam o ide de Jesus. Agora vocês podem ir, agora vocês estão prontos, vamos dizer assim, para ir e pregar a palavra. Não que eles estivessem perfeitos no sentido de nunca errar, não é isso, mas agora eles tinham entendido, mesmo
com alguns duvidando ali naquele momento, mas o Senhor veio liberando palavras, dissipando toda a dúvida. Isso acontece conosco, amados. Quando nos dispomos a toda a transformação que Deus tem para fazer em nós, e aí recebemos uma direção do Senhor, vá e faça isso, vá e pregue a palavra, ou vá agora e ensine os seus filhos, vá agora e discipule o seu vizinho, a sua amiga, o seu amigo. Quando nós recebemos isso do Senhor, mesmo tendo passado por toda a transformação, às vezes vem pensamentos de dúvida, e aí nós nos colocamos na presença do nosso Senhor, e Ele mesmo libera as palavras: ei, eu tenho toda a autoridade, filho, eu tenho toda a autoridade, filha, e você está em mim. Pode ir na autoridade do meu nome. Pode ir, pode fazer, pode realizar as boas obras do reino, porque você está em mim, e a autoridade que eu recebi, você também tem. Amados, que eu e você nós possamos compreender essa vida gloriosa que nós temos em Cristo Jesus, deixando o Senhor nos moldar, nos transformar, para que a gente possa de fato viver na prática uma vida que glorifica ao Senhor em todas as coisas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é aquele que nos enche de graça, de capacitação, de poder. Obrigada porque é o Senhor que nos molda, que nos transforma por meio do seu Espírito. Nós vamos sendo moldados e transformados de glória em glória para que possamos viver de fato a vida como discípulos de Cristo Jesus, indo, fazendo mais discípulos, seja dentro da nossa casa, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, seja na igreja, aonde o Senhor nos enviar, o Senhor nos capacita a viver para a sua glória, a fazer segundo a tua vontade. Obrigada, porque o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem toda a plenitude de Deus, e por estarmos em Ti, Jesus Cristo, nós já recebemos toda essa autoridade, todo esse poder, toda essa plenitude. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que não é na força do nosso braço, que não é pela nossa autoridade ou pelo nosso poder ou por causa da nossa fé, não é sobre isso. É sobre o poder que está em ti, Jesus, sobre a autoridade que está em ti e sobre a obra completa que o Senhor fez, nos inserindo e nos colocando em ti. E agora, porque estamos em ti, como está escrito em 1 Coríntios 6,17, porque nos tornamos um contigo, nós podemos viver toda essa autoridade. Nós podemos viver toda essa plenitude, podemos avançar, podemos liberar palavras de vida. Podemos deixar fluir essa vida que está em nós como um rio de água viva jorrando através de nós por causa do Senhor, por causa da sua obra, por causa do seu poder. Obrigada, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, compreendamos que todo o poder provém de Cristo Jesus e nós podemos confiar em Cristo Jesus, podemos confiar no seu poder e podemos viver através desse poder, dessa autoridade. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos aplicar essas verdades na nossa vida, deixando o Senhor curar, transformar, libertar tudo aquilo que ainda nos aprisiona em nosso coração, em nossa mente, para que a gente possa ir e fazer a sua vontade dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, no nosso local de trabalho, onde o Senhor nos enviar, Pai. Que eu e os meus irmãos nós entendamos isso e vivamos assim para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.